Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Diego Henrique, delegado de polícia. Estou aqui hoje para tratar com os senhores uma lei bastante interessante. Será que ela cai pouco em concurso? Não, pessoal, cai muito. Até porque foi uma lei bastante batalhada aqui pelo nosso país. Trataremos aqui, pessoal, da lei de crimes de discriminação e preconceito, a lei de racismo. Vem comigo na tela. Vamos tratar aqui, pessoal, da lei 7716 de 89, que trata dos crimes de racismo. Aqui é meu Instagram, tá legal, pessoal? @prof. Diego Henrique. Quem quiser adicionar e tirar quaisquer dúvidas, tá aqui na tela. Dúvidas, críticas, sugestões ou elogios, é só adicionar Prof. Diego Henrique. Legal? Vem comigo pra tela. Pessoal, quando a gente vai tratar da lei 7716, a gente vai iniciar pelo seu preâmbulo. Ele vai dizer do que a lei vai tratar. Aqui eu já trago uma informação relevante para os senhores. Essa lei, pessoal, de antemão, eu antecipo que ela é bem chatinha. Alguns pontos dela é bem repetitivos e aqui acaba deixando o aluno meio assim, isso cai. Mas nós traremos aqui bastante informação importante. Nesse sentido, pessoal, uma coisa eu afirmo. Ao final da aula, o senhor estará preparadíssimo para qualquer questão envolvendo essa temática. Eu trouxe ao final alguns exercícios para vocês perceberem como é fácil, como são fáceis as questões relativas à lei de racismo. Independente de que concurso for, PCDF vai ser tranquilo. Vamos gabaritar. Legal? Então, quando a gente trata do preâmbulo da lei, vem comigo na tela. Inicialmente, perceba que ele vai falar, define os crimes resultantes de preconceito, de raça ou de cor. Pode voltar comigo. Preconceito de raça ou de cor. E a discriminação? Existe diferença entre preconceito e discriminação? Raça e cor? Existem outras temáticas? Por exemplo, etnia, religião, procedência nacional e sexual? Aplica ou não a discriminação, o preconceito? Vem, pessoal, vem comigo na tela. Houve uma mudança nesse preâmbulo, pessoal, em 97. Quem fez o seguinte acréscimo. Além de raça e cor, passou a abranger também etnia, religião e procedência nacional. E além de preconceito, também acrescentou aqui discriminação. Ok, pessoal? Vem comigo para a tela. Nós vamos tratar da diferença entre preconceito e discriminação. Calma, muita calma nessa hora. Vamos tratar no momento devido. Primeiro, vamos partir de uma previsão constitucional. Algumas leis, a Constituição determina que sejam criadas. A Constituição determina a tipificação de crimes. Como se chama isso? São os mandados constitucionais de criminalização. Isso já está batido, em toda a aula a gente vê isso. Por quê? A Constituição seria a carta-mãe referente a todo o bem jurídico protegido pelo direito penal. Ela mandou criar o crime de racismo, sim. Mas veja, pessoal, veja bem. Além de mandar criar, ela determina patamares mínimos. Por exemplo, é imprescritível. Mas, na sua prova, se cai numa redação para você falar sobre a lei de racismo, você não vai falar apenas da Constituição e da 7716 de 89. Não. Falaremos de outros pontos da Constituição que não o seu concorrente. O seu concorrente vai citar o artigo 5º. Isso qualquer um vai citar. Agora vem comigo na tela. Você vai botar as seguintes informações no seu caderno, além do artigo 5º. Ok? Vamos partir do artigo 3º da Constituição, que prevê os objetivos fundamentais da República, dentre eles promover o bem de todos, está aqui, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas de discriminação. Volta comigo. Perceba, pessoal, que a própria Constituição determina uma extensão bem mais ampla do que a lei realmente previu. E nós veremos então que o legislador infraconstitucional previu menos do que deveria ter previsto. Como estamos diante de um direito penal onde não se admite analogia em malam partem, nem interpretação extensiva em prejuízo ao réu como regra, nesse caso não vai haver aplicação da lei em determinados casos. Trataremos de todos. Pode voltar para a tela. Então, pessoal, o senhor vai citar o artigo 3º,
o senhor vai citar o artigo 4º, que é repúdio ao racismo, e, obviamente, o artigo 5º. Esse aqui, todo mundo vai citar, o 42, ok? Mas você vai citar esses dois aqui, além deste, para diferenciar a sua prova. Como dissemos aqui, mandado constitucional de criminalização, ok? É mandado, viu, pessoal? Com D mesmo, não é T não, tá? Então vamos lá, olha. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Pode voltar comigo para a tela. Perceba, inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Olha, já tem esses 3 patamares mínimos que o legislador infraconstitucional não pode ficar aquém. Mas aí eu pergunto para você, é constitucional prever uma imprescritibilidade? O crime não vai prescrever. Isso é constitucional? Isso não ofenderia a dignidade da pessoa humana, daquele que praticou um crime de racismo, sim ou não? Perceba, pessoal, quando a gente fala de normas originárias, ou seja, criadas pelo constituinte originário, não há falar em inconstitucionalidade alguma. Existe uma teoria criada por Otto von Guericke, que ele vai falar o seguinte: normas constitucionais originárias inconstitucionais. Essa teoria não é válida no Brasil. Para ele, é possível sim uma norma originária da Constituição ser declarada inconstitucional. Ô professor, mas eu já vi várias emendas constitucionais que inserem dispositivos na Constituição e são declaradas inconstitucionais. Como então essa teoria não é aplicável? Perceba, a emenda constitucional já não é uma norma originária da Constituição. Legal? Ela já vem do fruto do poder constituinte derivado. Você que está estudando aí um direito constitucional, um direito que está afiado, você vai partir do poder constituinte derivado, de reforma, revisor e por aí vai. Entra-se na reforma a emenda constitucional. Ou seja, ela pode sim ser declarada inconstitucional. Ok? Inclusive, no dia seguinte à publicação, promulgação e publicação da Constituição, pessoal, tentou-se inserir a pena de morte, inconstitucional. Mas as normas que vêm de antemão da Constituição, que nascem na própria Constituição, lá pelo Constituinte originário, em 88, elas não podem ser declaradas inconstitucionais. Portanto, pessoal, a teoria de Otto von Guericke, que é aquela normas constitucionais inconstitucionais, não prevalece aqui no Brasil, ok? Então, é permitido sim a criação de crimes imprescritíveis, legal? Quais são eles? Vem comigo para a tela. A imprescritibilidade é constitucional? Sim. Essa norma aqui, ó, de Otto von Guericke, ela não se aplica no Brasil, tá legal? Quais são os crimes imprescritíveis no Brasil? Simples, pessoal, basta citar esses dois: racismo e ação de grupos armados civis e militares. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Pode voltar comigo. E os crimes hediondos, professor? Ficou faltando aí. O senhor falou do racismo, ação de grupos armados e os crimes hediondos. E os crimes equiparados a hediondos não são imprescritíveis, ok? Coloque isso no seu caderno. São apenas esses dois aqui que são imprescritíveis. Legal? Vem comigo para a tela. Agora eu pergunto, ó, quais são os crimes inafiançáveis no Brasil? Pode voltar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já dizia Dada Maravilha. Imprescritibilidade, o senhor vai ficar em racismo e ação de grupos armados. Agora, inafiançáveis, aí o rol já é maior. Aí sim a gente entra com o TTT, com os crimes hediondos, e o TTT, que são os equiparados a hediondo: tráfico, tortura e terrorismo. Legal, pessoal? Então, inafiançáveis, perceba que o rol é um pouco maior. Mas eu pergunto a você, vamos diferenciar o seu caderno do concorrente? Essa inafiançabilidade absoluta, ou seja, nunca vai caber fiança nesses crimes, todo mundo sabe. Mas o examinador pergunta para você, ou você coloca na sua redação para dar aquele destaque: doutor,
Olha só, além desses crimes absolutamente inafiançáveis, ou seja, que nunca vão admitir fiança, existem os crimes relativamente inafiançáveis. Como assim relativamente inafiançável? Ora, em regra, algum crime X admite fiança. Mas, por exemplo, se estiver presente os requisitos da preventiva, ele não vai admitir fiança. Vem comigo na tela. Olha só, coloca no seu caderno assim, ó. São os inafiançáveis. Racismo. Aí você vai botar aqui tortura, tráfico, terrorismo, crimes hediondos, ok? E ação de grupos armados. Contaram 6, não é isso, pessoal? Esses crimes aqui, o senhor vai colocar no seu caderno, eles são absolutamente inafiançáveis. Tranquilo, pessoal? Aí ele pergunta, ó, existem outras hipóteses de inafiançabilidade? Veja, 323 do CPP. Não será concedida fiança. Racismo, tortura, tráfico, terrorismo, hediondos, grupos armados. Ó, professor, isso a gente acabou de ver, sim. Aí, no artigo sequente, ele vem e fala: também não será concedida fiança aos que tiverem quebrado fiança anteriormente concedida, prisão civil ou militar, e esse aqui é o principal, quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Volta comigo para a tela. Você vai fazer questão de polícia, pessoal. O tema fiança tem que estar na ponta da língua. Você não pode errar. Por exemplo, quando eu falei aqui que não vai caber fiança em crimes em que o indivíduo quebrou fiança anteriormente imposta, o que seria a quebra da fiança? Quando o senhor for estudar lá no processo penal, vai ver que tem quebra da fiança, perda, reforço, declarada inidônea e outros termos mais. Aí eu pergunto, como citamos aqui, qual é a porcentagem perdida no caso da quebra da fiança? Você depositou R$1.000 e aí você gerou algum ato que quebrou a fiança, por exemplo, descumpriu lá o 327, 328. Essa quebra de fiança vai gerar em quê? Perda de 50% do valor já afiançado, ok? 50% ali já vai. Você não tem como recuperar. Legal? E a perda, professor? A perda, 100%. Você é condenado e você não se apresenta para cumprir a pena. Legal, pessoal? Vem comigo para a tela, então. O examinador pergunta assim: no Brasil existe a Lei K.O. Sim ou não? Se sim, ela trata de preconceito? Pode voltar comigo. Pessoal, uma redação diferenciada, ela coloca termos que não haverá nas outras, ok? Uma receita de bolo vai ser igual em todos os modelos. Se você diferencia o seu, você tira lágrima do examinador. Você consegue uma nota muito melhor que o do colega do lado. Legal? O que não tem esse caderno nosso da lei de racismo. Existe ou não essa lei K.O.? Vem comigo para a tela. Coloque no seu caderno o seguinte: o autor do projeto de lei que culminou na 7716 de 89 chama-se deputado federal Carlos Alberto K.O. Por isso essa lei ficou apelidada de Lei K.O. Não é Lei K.O. não, viu, pessoal? Não é Lei Miguel não. Lei K.O. Aí agora a gente entra no tema que eu propus no início. Olha só. O racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Tá. Diante da leitura desse inciso, percebe-se que o racismo é imprescritível. Ok. Olha só a pergunta. Candidato, a lei menciona raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Logo, somente quando houver raça será imprescritível ou quaisquer dessas expressões também o serão. Vem comigo para a tela. Pessoal, se você disser que apenas raça é imprescritível, você está fazendo uma visão menor do que o legislador queria. A ideia do legislador, desde o início, foi amplificar toda a proteção contra o racismo. Então, apesar de constar ali racismo, tudo que é expressão abrangente na lei será considerada. Cor, raça, etnia, religião e procedência nacional. Professor, como é que grava isso? Eu vou dar um mnemônico que você vai memorizar tranquilamente. Falou em outra coisa, fora essas 5 expressões, não será
o crime de racismo. E pode ser contravenção, professor? Perceba, a própria Constituição fala, considerará crime inafiançável. Ela não fala considerará contravenção, ela não fala considerará infração penal, não. Ela fala considerará crime. Professor, mas eu sei que tem uma lei aí apelidada de Afonso Arinos, nós vamos tratar dela. Legal? Fique tranquilo. Vem comigo para a tela. Então coloque que uma primeira corrente vai falar que sim, só se abrange raça, porque veda-se a analogia e malam partem. Isso aqui é uma corrente boa? É uma corrente boa, pessoal? Se você for fazer uma prova para defensoria pública, sim. Mas nossa prova de polícia, não. A gente vai junto com o STF. Então, todas essas expressões, cor, raça, etnia, religião e procedência nacional, todas estão, sim, abrangidas pela imprescritibilidade. Apesar de o nome em iure ser racismo, ok? Vem comigo para a tela. Aí eu pergunto, tem diferença entre preconceito e discriminação? Sim ou não? Vou dar uma dica de forma bem tranquila. Eu trouxe um conceito aqui teórico para os senhores, mas para a didática ficar tranquila para o seu caderno e para o seu entendimento, eu trago uma diferença bem simples entre preconceito e discriminação. Perceba, preconceito, conceito preliminar, conceito prévio. Você faz um conceito antes de realmente conhecer aquilo do que se fala. O que seria então preconceito? Você cria uma pré-imagem daquela coisa. Por exemplo, da coisa que vai ser dita, por exemplo. Eu imagino aqui já assim, eu não gosto de gente amarela. Eu estou colocando isso na minha cabeça. Eu nem conheci pessoas amarelas e já estou aqui criando esse preconceito. Perceba, portanto, que o preconceito é bem subjetivo. Ele vai estar na sua mente, são conceitos pré-formulados por você. O preconceito por si só é crime? Cuidado. Existe um termo, pessoal, vem comigo na tela. Anote isso aqui no seu caderno, ó. Direito a perversão. Direito, que é um O, a perversão. Volta comigo para a tela. É aquela ideia, o indivíduo tem o direito de ser pervertido. Pune-se, pessoal, quando a gente vai lá para o Código Penal, lá no artigo 31. Para punir algo, exige o início da execução. Ou seja, a cogitação, por si só, não é punível. É o claustro psíquico, não há punição em imaginar. Portanto, você tem o direito de ser preconceituoso? Tem. Desde que você não externe isso. Se ficar internamente, você não será punido. Direito à perversão. Professor, então por que falar preconceito? É justamente para evitar essa contradição. Quando entra a discriminação, ela nada mais é que a materialização do preconceito. Ou seja, você cria uma imagem, um conceito prévio, e depois você coloca em prática. Aí, entrando a discriminação, há o crime. Legal, pessoal? O examinador, no caso aqui o nosso legislador, ele já coloca preconceito e discriminação, porque há muito tempo acaba sendo tratado como sinônimo. Mas entenda essa diferença. Preconceito vem antes, por si só não é crime. Lembre-se, você está na fase do intercrimes, na fase da cogitação. Existe a cogitação, preparação, execução, consumação e fora da fase de intercrimes, o exaurimento. Legal, pessoal? Perceberemos que os crimes de racismo não exigem a produção do resultado, será mero exaurimento. Vários aqui tratam de crimes de mera conduta ou de crimes formal. Ou seja, a produção do resultado nos crimes formais, por exemplo, não é exigível para atingir a consumação. É o mesmo raciocínio lógico do crime de extorsão. Você vai constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, para obter vantagem indevida. Se essa pessoa acaba sendo constrangida, mas não te dá a vantagem devida, súmula 96 do STJ, o crime está consumado. A obtenção do dinheiro, portanto, nada mais é que mero exaurimento. Está fora do intercrimes.
Legal? Vem comigo para a tela então. Se você quiser ter um conceito no seu caderno, coloque preconceito. Deixa eu apagar aqui essa escrita feia. Preconceito. Percepções mentais negativas em face de indivíduos e grupos socialmente inferiorizados, bem como representações sociais ligadas a tais percepções. É prévio, é abstrato, é subjetivo. Por outro lado, discriminação. Discriminação racial ou étnico-racial. Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica, que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, o gozo ou o exercício, em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Esse conceito está lá no Estatuto da Igualdade Racial. Perceba, portanto, pessoal, que o preconceito é prévio, abstrato, subjetivo. A discriminação, por sua vez, há uma objetivação da subjetividade. Materializa-se o preconceito. Aí vem aqui o artigo 1º, pessoal. Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A lei conceitua esses elementos, pode voltar comigo. Se você vai para uma prova que vai cair a lei de racismo e você não memoriza esses elementos, está fora. Considera-se fora, considera-se que você vai errar essa questão. Eu trouxe vários exemplos aqui que elas têm que estar memorizadas, pessoal. Senão você vai errar. A lei conceitua o que são cada uma delas? Não, pessoal. Essas expressões não são conceituadas pela lei. Trata-se de conceitos doutrinários. Aí eu pergunto, raça? Vamos começar pela raça. Existe o conceito de raça diferenciando pessoas, pessoal, através da raça? O que você está lembrando nesse momento? Você já lembra do nazismo, de Hitler, da classe de arianos, aquela ideia que cria uma pessoa de primeiro grau e uma pessoa de segundo grau. Uma pessoa, por ser de uma raça, é melhor que a outra. Existe isso ou não, pessoal? Não, pessoal. Não existe conceito científico de raça. O STF fala, portanto, que esse conceito é sociológico. É um conceito social que foi construído erroneamente e injustamente. Porque raça, pessoal, é uma só. A raça humana. Claro que a gente poderia falar assim, a raça de flamenguistas, a raça de vascaíno. Mas não pode, pessoal. Não pode. A raça é uma só. É a raça humana. E é isso que você vai levar para a sua prova. Professor, mas existem denúncias, existem indiciamentos com base na raça? Sim. Porque foi um conceito socialmente construído, pessoal, e hoje ele continua a ser aplicado para fins de proibição e exclusão do racismo do nosso ordenamento jurídico. De práticas racistas, tá legal? E quando a gente fala em racismo, práticas racistas, entendam, não é só raça. Raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Por que eu falo para você memorizar isso, pessoal? Porque sempre vai cair na prova, ele vai chegar e colocar discriminação por causa da idade. Discriminação, uma homofobia, pessoal, por exemplo, entra no crime de racismo? Não. E por que não? Por mais odiosa que seja essa discriminação, pessoal, por que não entra? Porque não tem previsão legal. Simples. Legal, pessoal? Vem comigo para a tela. Então vamos lá. A lei não conceitua esses elementos. A raça, portanto, é um conceito socialmente construído, não biológico, não científico. Pois não se pode distinguir as pessoas através da cor do cabelo, dos olhos, da pele, forma do crânio, etc. Vem um exemplo aqui, Hitler e a ideia de raça ariana. Agora veja, o STF fala o seguinte, a divisão em raça é critério meramente político-social. Só há uma raça, a humana. Então não há mais como punir crime de racismo? Falamos, né, pessoal? Aí vem aqui o caso Elvanger, tratado pelo STF no HC 824-24 do Rio Grande do Sul. Pode voltar para a tela. Pessoal, esse caso aqui, Siegfried Elvanger, ele vai falar o seguinte, esse indivíduo publicou diversas obras discriminando, pessoal, incentivando a discriminação contra os judeus. O STF chegou e falou que a prática antissemita
É ou não crime de racismo? Vamos passar pela história desse julgamento, o que falou o juiz, depois o que veio o TJ, foi lá no Rio Grande do Sul. Aí veio o STJ e vem o STF e sacramenta. E depois do STF vem quem? Vem o concurso público e cobra. E eu vou mostrar pra você. Vem comigo na tela. Olha só. Siegfried Elvanger Castan é um escritor gaúcho que tinha a Revisão Editora Limitada, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele publicou obras que sustentavam pensamentos antissemistas e racistas, disseminando a discriminação racial contra o povo judeu. Se cair na sua prova, você vai lembrar. Para o STF, isso é racismo? Veja, pessoal, olha, na primeira instância, o juiz absolveu, entendendo que não se tratava de racismo, que estava na liberdade de expressão. Pode voltar para a tela. Está na liberdade de expressão, pessoal? Já viu aquela frase, o seu direito termina onde começa o meu? Então não existe direito absoluto. Todo direito fundamental é relativo. O professor Norberto Bobbio, ele traz duas exceções. O direito a não ser torturado e o direito a não ser escravizado. Esses dois, para ele, são direitos absolutos. Mas se a sua prova chegar dizendo não existem direitos fundamentais absolutos, correto. Nem mesmo a vida é absoluta. A própria Constituição prevê exceções. Legal, pessoal? Então falar que está na liberdade de expressão, lembre dessa regra clássica. O direito de um começa onde termina o do outro. Então, existe um limite. Legal? Até mesmo para restringir esses direitos, também tem limite para não reduzir ao mínimo, que seria a teoria dos limites dos direitos fundamentais. Mas que não é o caso aqui. Vem comigo para a tela. Então, o juiz falou que estava em liberdade de expressão. Recorre, vem o TJ, reforma a sentença e condena por racismo. O STJ nega porque o indivíduo falou que não era racismo e que o crime estava prescrito e pediu a extinção da punibilidade aqui nos termos do 107 do Código Penal. O STJ denega a ordem e vai um HC para o STF. O STF vem e fala, nenhum direito absoluto. A concepção de raça é socialmente construída. Memorize isso. É isso que diferencia a sua prova. E encontra amparo no ordenamento jurídico e na lei. Portanto, pessoal, para o STF, isso é crime. Volta comigo. Você vai fazer prova para escrivão, agente, PCDF. Vem a prova para delegado. Eu vou mostrar para vocês que a prova que cobra concurso, questões para agente, para escrivão, papiloscopista, delegado, juiz, promotor, defensor, etc., é o mesmo nível quando se trata de leis extravagantes. As leis esparsas não têm para onde correr. Legal? Vem comigo para a tela. Olha que pergunta tranquila aqui para delegado da PCDF em 2009. Foi um concurso antes do meu, que sou do de 2015. Olha só, os direitos e garantias fundamentais são frutos de lenta evolução histórica. Por meio de suas fases, percebe a construção da própria sociedade e da figura do Estado. Acerca dos direitos e das garantias fundamentais expressos na atual Carta Política Brasileira, a nossa Bíblia Política de Canotilho, assinale a alternativa correta. O antissemitismo pode ser considerado crime de racismo. Volta comigo. Essa aqui você até se recusa a responder. A questão está tão fácil que você fala, não, essa eu vou deixar para o examinador. Essa eu vou dar de brinde, porque está muito fácil. Está mexendo com o meu conhecimento. Está me provocando. Está me humilhando. Brincadeiras à parte, pessoal, veja. O examinador vai cobrar o que os tribunais decidem. É muito tranquilo fazer prova hoje, pessoal. Tanto de acesso que você tem às informações. E a gente tenta trazer aqui todas as informações possíveis de serem cobradas para você. Então volta comigo para a tela. Então aqui, pessoal, tranquilo, né? Verdadeira. O vizinho saiu ali no lugar errado. Verdadeira. Vamos lá, para cor, pessoal. Pode voltar comigo. Cor, pessoal. O senhor vai falar de pigmentação. Cor preta, branca, amarela, azul. Tá legal? A própria lei agora que trata das cotas usa a expressão preta e não negra. Pode conferir na sua lei. Legal? Pode voltar comigo para a tela. Então aqui não tem tanto segredo. Coloração da pele branca, preta, amarela, vermelha, etc. Etnia. Coletividade que se diferencia por aspectos socioculturais. Língua, religião, formas de agir, indígena. Volta comigo. É possível considerar os indígenas uma etnia, pessoal? Sim ou não? A gente vai dar um intervalo e a gente volta com a resposta. Vamos tomar um cafezinho
Aguardo vocês. Galera, estamos de volta, bola em jogo! Vamos continuar aqui, pessoal, tratando da lei de racismo. Eu perguntei aos senhores, essa discriminação envolvendo índios pode entrar na ideia de etnia, sim ou não? Vem comigo aqui na tela, vou deixar o STF aqui responder para nós. Ele concorda que o índio é englobado, pessoal. Confira também esse julgado aqui do TRF da 2ª Região. Ele vai enquadrar nesse artigo aqui. Eu peço para os senhores memorizarem o artigo 20, porque esse artigo aqui é o geralzão, pessoal, tá? Esse artigo aqui é o que vai cair sempre subsidiariamente quando a gente não conseguir enquadrar a conduta nos outros. Mas, apesar de ser genérica a sua previsão, tem que estar previsto cor, raça, etnia, religião, procedência nacional. Legal, pessoal? Tranquilo, né? Pode voltar comigo. Religião. Está abrangida sim ou não? Ora, já falei mais de 483 vezes que sim. Então, obviamente, se você discriminar alguém por ser católico, por ser evangélico ou qualquer outra religião, espírita,
Ubanda, qualquer uma, pessoal, está englobada. Aí o aluno Juninho, maldoso, ele vem para querer pegar o professor e fala o seguinte: professor, e o ateísmo está ou não englobado na proteção dessa lei? Perceba, a discriminação é por religião. Olha aqui na tela comigo. Olha um conceito tranquilo para você entender o que seria religião. Seria uma crença na existência de um poder ou princípio superior. Católico, evangélico, espírita, né? Acredito em Jesus, acredito em Deus, etc. Você tem ali um poder superior que te carrega nesse caminho. Aqui, pessoal, já quando trata do ateísmo, é a inexistência. Volta comigo para a tela. E então, um ateu, eu tenho o meu restaurante. Vem um católico, eu sou católico, mas independentemente disso, vem um católico, por isso que eu estou dando exemplo, porque nesses temas é necessário ter bastante cuidado. Digo para pessoas não se sentirem ofendidas. Tudo que for dito aqui, pessoal, é sempre de forma exemplificativa. Digamos, um ânimo chocante, uma brincadeira, para fins de memorização. Então, portanto, eu vou fazer com a minha religião, para não ter problema algum com outras. Então, eu tenho o meu estabelecimento e eu proíbo que uma pessoa nele ingresse para fazer sua alimentação apenas por ser católico. Cometo, sim ou não? O meu vizinho do lado tem um comércio também, um restaurante, e aí ele proíbe que um indivíduo ingresse para se alimentar por ser ateu. E aí, eu e ele cometemos ou só eu cometi ou só ele cometeu? Eu cometi, claro, independentemente de ser ou não da minha religião. Beleza. Mas e o do ateísmo, sim ou não? Não, pessoal. Professor, mas eu já li num livro. Existe quem pense assim. Prevalece que não. Prevalece que o ateísmo não vai sofrer as consequências dessa lei. Agora, cuidado. Cuidado. Não dê uma de Juninho. Por quê? Olha, o ateísmo não vai ser enquadrado nessa lei como sujeito passivo. Agora inverta a situação. O dono do comércio é um ateu. E aí ele vem e fala: você, católico, não entra aqui. Aqui só ateu come. Então, ele comete sim, porque o catolicismo está abrangido na ideia de religião. Percebeu, então? O ateu, portanto, pessoal, ele pode ser sujeito ativo, mas não pode ser sujeito passivo do crime de racismo. No que tange a religião, tá legal, pessoal? Suponhamos que esse ateu é amarelo. E aí você vira e fala: ó, você não vai entrar aqui por ser ateu e também por ser amarelo. Ainda que você não fosse ateu, e aí, sim ou não? Entra no racismo por causa da cor, tá legal? Mas agora, no que tange a religião, o ateísmo, entenda, ele não sofre os efeitos protegidos, mas ele, como autor, ele vai sofrer a incidência da lei. Volta comigo para a tela. Aqui, então, estamos tranquilo quanto ao ateísmo. Cair na sua prova, você não vai errar. Procedência nacional. Pode voltar comigo. Quando a gente fala de procedência nacional, eu já vi vários livros dizendo o seguinte: procedência nacional. Então não observa a procedência internacional. Pessoal, nada a ver. Nada a ver. A xenofobia, essa discriminação com pessoas de outro país, de outra nacionalidade, sim, está abrangida. Procedência nacional, você vai abranger de um país para o Brasil, entre estados distintos. Por exemplo, minha família é do Nordeste. Aí uma família do Sul não admite, por exemplo, aqui não entra nordestino. Vai ser incluída nessa lei. Legal, pessoal? Então, internacional, nacional. E tem gente, pessoal, que entende ainda do mesmo bairro. Vamos supor na sua cidade aí. Tem o bairro rico e tem o bairro pobre. Aí você tem um comércio no bairro rico. Só pessoas elegantes ali dentro. Aí vem um pobrezinho e você vai dizer: opa, aqui você não entra, porque você é lá daquele bairro. Não estou falando por questões financeiras. Estamos falando de procedência. Tem gente que entende que nesse caso. Isso aqui é bem discutível, tá legal, pessoal? Mas a xenofobia de fora para dentro, de outro país para cá, está abrangida. E também entre estados aí, pessoal, tá mais do que tranquilo, ok? Infelizmente, o Brasil, esse país de proporções imensas, ainda existem pessoas que têm preconceito de onde a pessoa nasce, tá legal? Tenho muito orgulho aqui da minha família ser oriunda do Nordeste
e sei que todos vocês também devem ter de cada região aí. Todas as nossas regiões, somos todos um só. Legal, pessoal? Vem comigo para a tela. Aí eu pergunto a vocês, e o caso do avião? Esse RHC aqui, 19166 do STJ. Pode voltar. Pessoal, teve um caso em que tinha um brasileiro no avião, um avião de fora, e aí ele fala o seguinte, ele reclamou de alguma coisa, e o comissário de bordo fala o seguinte para ele, olha, amanhã, não é bem com essas palavras, pessoal, mas entendam da forma genérica aqui o que eu quero dizer. Ele acorda e fala assim, amanhã eu vou acordar um americano bonito, forte, elegante, rico e inteligente. E você vai acordar como um brasileiro pobre, feio, burro, ingênuo e etc. Aí eu te pergunto, pessoal, ele cometeu o crime de racismo? Essa ofensa era dirigida àquele cidadão que estava discutindo com ele? Ou atingiu todo o povo brasileiro? Sim ou não? Vem uma importante diferença aqui, pessoal, entre o crime de injúria racial e o crime de racismo. Eu trouxe uma tabela para mostrar. Mas antes, pessoal, vamos ver o julgado do STJ, que foi considerado, sim, crime de racismo. E aí vai lá para aquele genéricozão que eu falei para vocês, do artigo 20. Vem comigo para a tela. No caso em tela, a intenção dos réus, em princípio, não era precisamente depreciar o passageiro, mas salientar sua humilhante condição em virtude de ser brasileiro. Meu Deus! Isto é, a ideia foi exaltar a superioridade do povo americano em contraposição à posição inferior do povo brasileiro, atentando-se, dessa maneira, contra a coletividade brasileira. Portanto, entra sim, vai sofrer, amolda-se ao artigo 20 da Lei 7716 de 86. Vem comigo para a tela. Eu trouxe essa tabela que vai ser muito importante para vocês. Tem muita diferença aqui. Muita. E vai servir para responder várias questões. Que sempre há divergência que cai. Ah, professor, mas eu sei que quando for falar do tipo de ação penal, teve uma mudançazinha aí pela STJ. Vamos tratar dela. Fiquem tranquilos. Ideia principal, pessoal. Injúria preconceito. Injúria preconceituosa. Injúria discriminatória. 140, parágrafo 3º do nosso pergaminho penal. Ou seja, do nosso estatuto repressivo. Do nosso Código Penal, pessoal. Artigo 140, parágrafo 3º. Crime de racismo, Lei 7716. Quando a gente trata da injúria preconceituosa, pessoal, existe, pessoal, uma pessoa objetivada ali. Uma pessoa determinada. Por outro lado, no crime de racismo, há uma humanidade, uma coletividade. Por exemplo, no caso do avião, ele não estava falando daquele passageiro, ok? Teve uma época, pessoal, do jogador de São Paulo, Grafite, craque, joga muito. E aí teve uma época, alguma coisa no jogo, o cara chamou, infelizmente isso acontece muito, existem pessoas que não têm um senso de humanidade, e aí o chamou de macaco. Nesse caso, ele quis referir à cor. É triste uma cena dessa. Mas naquele caso ali, ele se ofendeu a quem? Ao grafite ou a toda a coletividade? Não, pessoal. Naquele caso foi uma ofensa direta. Aquela sim é uma injúria racial. Ok? É uma injúria preconceituosa. Existe relevância prática nisso? Bastante. Vem comigo para a tela. Olha, pessoal. Qual é o bem jurídico tutelado na injúria preconceito? A honra subjetiva. E no racismo? Dignidade da pessoa humana. Ok, tranquilo, já vimos isso. E a vítima? Determinada individual. No racismo, a humanidade. A ação penal, pode voltar comigo para a tela. O crime de racismo, pessoal, ele percorre mediante ação penal pública incondicionada. Ou seja, não depende de nenhuma condição. O Ministério Público pode agir. Cabe ação penal privada no crime de racismo? Sim. Quando? Ação penal privada supletiva. Ação penal privada subsidiária da pública. Se o Ministério Público manter-se inerte, o Ministério Público ele é o dominus litis. Aí Eugênio Pacelli de Oliveira fala, quando o Ministério Público fica inerte, ele deixa de ser o titular da ação, o dono da ação penal, o dominus litis, e ele foi um dorminus litis. Olha que legal isso que ele utiliza. Dormiu no ponto, abre espaço para a vítima entrar com a ação penal privada subsidiária da pública. Legal?
Ou seja, para caber a ação penal privada subsidiária, precisa haver uma vítima determinada. Sempre cuidado. Existem exceções. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor permite que pessoa sem personalidade jurídica consiga, pessoal, ingressar com uma ação, mesmo sem ter sido a vítima do caso. São exceções. Mas, por exemplo, o tráfico de drogas é um crime vago. A vítima é a coletividade. Não tem previsão para alguém entrar. O Ministério Público, se não entrar, não, em tese, não vai caber ação penal privada subsidiária da pública. Quer tirar onda no seu caderno? Caiu para promotor do Paraná em 2019. Em 2019 já foi cobrado o seguinte: existe ação penal privada subsidiária da pública envolvendo o ECA, pessoal? Naquelas ações socioeducativas? Não, pessoal. Lá foi considerado que não existe ação penal privada subsidiária da pública envolvendo o ECA. Volta para o caderno, ampliamos demais aqui o debate, mas tem aqui incondicionada para o racismo e aqui é condicionada a representação da vítima, a ação penal aqui na injúria, preconceito. Fique tranquilo, fique tranquilo. Pode voltar comigo para a tela. Nós vimos, pessoal, que o crime de racismo é imprescritível. E esse crime aqui prescreve ou não? A pena é de 1 a 3 anos. Prescreve ou não prescreve, pessoal? O crime de injúria, preconceito? Prescreve. Ah, professor, mas teve um julgado do STJ que criou-se uma nova hipótese de racismo e imprescritibilidade. Cuidado. Existe decisão do STJ entendendo que a injúria, preconceito passa a ser imprescritível. Se cair isso na sua prova, você só vai colocar verdadeiro se ele expressamente afirmar. O STJ já entendeu que e afirmar. Beleza. Do contrário, pergunta genérica é condicionada à representação e é prescritível. Tá legal, pessoal? Volta comigo para a tela. Reclusão ou detenção? Ó, suspense e o racismo, reclusão. Pode voltar comigo. Seria justo tanto que o legislador quis punir condutas criminosas de racismo, você chegar com detenção? Fala por si só, né? A resposta surge sozinha. Logo, pessoal, é reclusão. Tanto o crime de racismo quanto a injúria, preconceito. Volta para a tela. Então coloca no seu caderno. Reclusão. Aí eu pergunto. Cabe fiança, sim ou não? Volta para cá. Você vai fazer prova para a polícia. Cabe fiança lá em delegacia. Na delegacia admite fiança? Qual é o patamar para um delegado de polícia arbitrar fiança, pessoal? Da pena. Uma pena de 2 anos, cabe fiança? Uma pena de 3? Uma pena de 5? Cuidado, pessoal. Crimes com pena máxima até 4 anos, o delegado pode arbitrar fiança. Desde que não haja vedação contrária. Por exemplo, um tráfico de drogas. Óbvio que não nesse caso, né? E, pessoal, e 2 anos, cabe? Cabe. Não, professor, mas 2 anos em regra é termo circunstanciado. O cara assina um papel ali, um termo de compromisso, e ele é liberado. Sim, legal, ele é liberado. E se ele não quiser assinar? Se ele não quiser assinar, eu não vou lavrar um termo circunstanciado. Eu vou lavrar um auto de prisão em flagrante, pessoal. Mas antes de recolher ao cárcere, eu sou obrigado a arbitrar a fiança. Então é possível, sim, haver fiança em crime com menos de 2 anos. E na lei de drogas, ali na lei de drogas, o artigo 28, como não prevê pena privativa de liberdade, infelizmente, caso o cara não assine o documento, infelizmente nada pode ser feito. Ele vai ser liberado da mesma forma. Por quê? Porque não se imporá prisão em flagrante no caso do usuário de drogas. Volta comigo para a tela. Então, cabe fiança. Aqui eu inverti, tá, pessoal? Aqui é sim e aqui é não. Deu um desconto aí pro professor, tá? Pode voltar comigo para a tela. Vou falar a verdade. Eu pedi para editar essa tabela aqui pro professor Palazzo editar. E aí olha o que ele faz aqui de maldade. Ele inverte as respostas para deixar o professor aqui na corda bamba. Tá? Fica a dica aí pro professor Palazzo. Volta para a tela aqui. Mais uma diferença, pessoal. Então, na injúria e preconceito, cabe fiança. E no racismo aqui, não cabe. Ok? Se eu quisesse que essa resposta estivesse correta, ao contrário, eu colocava aqui inafiançável, aí a injúria sim seria não e o racismo sim. Expressões referentes a injúria e preconceito são várias expressões.
E o racismo, só essas expressões aqui. Legal? A injúria e preconceito, por exemplo, aqui você vai ver que abrange idade, etc. Aqui não. Agora vem comigo para a tela. Anote no seu caderno o seguinte mnemônico, para você não esquecer nunca mais. Olha a dica, olha a dica, olha a dica. Aqui não pode xingar, então não vou usar essa expressão. Mas pense, lembre sempre de religião. Religião você já lembrou que a gente conversou do ateísmo, católico, né? Então você sabe que a religião está abrangida. Então você vai lembrar do verbo crer, ok? Vem comigo para a tela. Você vai lembrar do verbo crer. Olha só, cor, raça, etnia, religião. Aí vem comigo para a tela. Aí um cara que não quer saber de nada, ele não quer saber de PN, não é isso? P nenhuma, não é? Então aí você lembra do PN, aí vem procedência nacional. Mnemônico tranquilo que eu uso há mais de 10 anos. CRER PN. Legal, pessoal? Volta comigo aqui para a tela então. Aqui é o seu mnemônico. Aí eu venho a pergunta, ó. E se discriminar por orientação sexual? Volta comigo. Sim ou não? Deveria? E aí, o que você acha? Pense, não importa o que eu acho, não importa o que você acha. Nós vamos agir com o que a lei diz e com o que o STF a interpreta. Ok? CRER PN. Tem aí discriminação sexual? Só você lembrar, não tem nem S ali. Então não tem S, não tem I, então não tem idade, não tem S de sexo, não tem F de financeira. Ok? Então, pessoal, vai prevalecer que não. Inclusive, teve um caso que um deputado publicou afirmações bastante preconceituosas, discriminatórias, envolvendo a sexualidade. Foi um nítido caso ali de homofobia. E o STF diz que a homofobia não se enquadra em crime de racismo. Vem comigo para a tela. Uma primeira corrente, pessoal, vai dizer o seguinte, que é contravenção penal e vai citar aquela lei que eu disse lá no início, a lei Afonso Arinos. Porque ela envolve aqui, ó, sexo, idade, estado civil. Além daquelas outras ali, ó, raça e cor. Aí, a prática de atos resultantes de preconceito de raça, cor, sexo, estado civil, dando nova redação. Vem esse conflito com a CF, com essa mudança aqui, pela 7437/85, na lei Afonso Arinos, e tem um conflito com a CF. Volta comigo. Eu falei desse conflito? Falei. Qual que é esse conflito? A CF fala que a lei considerará crime inafiançável e imprescritível. A CF não fala. Ah, mas a CF nem fala de contravenção. Fala, pessoal. Fala. E se falasse, nesse caso aqui, está abrangida. Ela não falou. O legislador tem conhecimento. Então, pessoal, nesse caso aqui, não vai ser aplicado. Aí essa corrente vem e fala, ó, a lei Afonso Arinos cita, pode ser uma contravenção. Aí a doutrina que rebate vai falar assim, não, não pode ser contravenção. É inadmissível ser contravenção. Porque para ser racismo, tem que ser só aquelas ali. E a ideia da lei Afonso Arinos foi sim punir o crime de racismo. Legal? Volta comigo para a tela. Então, uma primeira corrente vai falar que é contravenção. A segunda corrente, que é o do STF, vai falar que é fato atípico, ou seja, não é crime nem contravenção. Olha o que ele comentou. O deputado, a podridão dos sentimentos homoafetivos leva ao ódio, ao crime e à rejeição. Volta comigo para a tela. Olha que afirmação discriminatória e preconceituosa desse deputado. Porém, o STF entendeu que aquilo ali não foi crime de racismo. Ou seja, a discriminação envolvendo a sexualidade eu disse, não está abrangida por essa lei. Volta comigo para a tela. E se o STF falou que é atípico, ele também corta a primeira corrente em falar que é contravenção. Ficou claro isso, pessoal? Volta comigo. Eu trouxe alguns pontos importantes para a gente começar a tratar dos crimes. Espera aí, professor. A gente nem começou a tratar dos crimes ainda? A aula é completa, pessoal. Aqui não tem aula enganation. A aula é completation, tá legal? Então vem comigo para a tela e anote esses pontos no seu caderno. São 6 pontos. Ah, Juninho, mas eu só tô vendo 4. Calma, tem outra tela, Juninho. São inafiançáveis. Observação. LSCS, o que é isso? Aqui é LP, tá, pessoal? Esse palazzo só edita errado para mim, meu irmão. Volta comigo para a tela.
Ele é inafiançável, não admite fiança. Porém, invocamos de novo da maravilha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não caber fiança, o próprio STF fala, não quer dizer que não cabe liberdade provisória. Hã? Mas a liberdade provisória não é confiança? Não. Existe liberdade provisória, ó, bifurcação, com fiança e sem fiança. Legal? Então a liberdade provisória com fiança está proibida. A liberdade provisória sem fiança é cabível. Infelizmente ou felizmente? Aí fica a seu entender. Volta comigo para a tela. Então cabe liberdade provisória sem fiança, ok? Ah, professor, você botou o símbolo de dinheiro aí, mas fiança não pode ser sem dinheiro, tá, Juninho? Tá. Então escreve fiança aí no seu caderno. São imprescritíveis, já tratamos disso também. Me dou o luxo de pular. Penas de reclusão, já tratamos também. Todos os crimes, eu disse todos, para estar relacionado nessa lei, eles devem se relacionar a se referir raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. É o famoso CRE, ok? Para memorizar. Tratamos disso? Tratamos. Aí vem a maldade aqui do examinador na sua prova, que vocês não vão cair, porque o professor amplificou aqui o debate. Olha só, no artigo 4º, nós vamos tratar do crime do artigo 4º, o parágrafo 2º do artigo 4º fala assim, ó, negar ou obstar emprego em empresa privada, 2 a 5 anos. Aí vem o parágrafo 2º e fala o seguinte, ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviço à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia, para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências. Ok, pessoal? Volta comigo para a tela. Primeiro ponto importante. A doutrina majoritária vai dizer que esse parágrafo 2º é um crime isolado dos outros e que não tem pena privativa de liberdade. Cuidado! Olha o que essa doutrina vai dizer. Não tem pena privativa de liberdade. Grave isso. Volta comigo para a tela. Coloque no seu caderno aqui, ó, multa mais prestação de serviço à comunidade, o PSC. Não prevê pena privativa de liberdade. Agora veja, para empregos cujas atividades não justifiquem essas exigências. Volta comigo para a tela. Eu vou contratar um cozinheiro, por exemplo. Aí eu só quero um cozinheiro se for moreno, forte e bonito. Pode ou não pode? Não, não precisa ser cozinheiro, ser bonito ou feio. Todos podem ser cozinheiros, não é isso? Agora eu quero fazer um filme retratando o time do Japão. Quem vai ser contratado? Vai ser o professor Aragonês ou vai ser o professor Palazzo? Pode negar o Aragonês? Pode. Você vai para o japonês do Palazzo, não é isso? Então existem casos que não vai ocorrer essa infração aqui. Que for justificado, um filme retratando o time do Japão, você vai pegar o pessoal ali que tem traços japoneses para fazer o filme. Legal? Aí não enquadraria. O que eu quero que você grave? Que esse crime não prevê pena privativa de liberdade e só prevê multa e prestação de serviços à comunidade. Ok? Vem comigo para a tela. Existe crime de racismo culposo? Exige-se um elemento subjetivo específico, que é o que antigamente era chamado, antes da teoria finalista, de dolo específico? Sim ou não, pessoal? Volta comigo para a tela. Não existe crime de racismo culposo. Não tem como cometer racismo por imprudência, negligência ou imperícia, as modalidades de culpa. Ok? Nem mesmo as suas espécies, culpa consciente, culpa inconsciente. Crime de racismo, todos são dolosos. Não é doloso. Todos os crimes são dolosos, ok? Sim ou não? Tranquilo, né, pessoal? E existe um elemento subjetivo? Sim. Você tem uma finalidade específica, que é realmente aquela finalidade de preconceito, de discriminar, ok? Vem comigo para a tela. Então coloque, não, todos são dolosos. Tem um ponto aqui, tá, pessoal? Aí o aluno Juninho escreve, nem todos são dolosos, e vai falar que o professor deu aula errada. Elemento subjetivo, primeira corrente, não precisa, até mesmo de brincadeira considera o crime de racismo.
Volta comigo. Considera, pessoal? É uma brincadeira bem de mau gosto, mas prevalece que não. Porque exige o elemento de querer realmente ali aquela discriminação, aquele preconceito. Ok? Então, no ânimo jocande, que é aquela tom de brincadeira, não vai se enquadrar no crime. Vem comigo para a tela. Então, coloque essa segunda corrente que prevalece. Precisa, que é a vontade de discriminar, segregar, de superioridade. Lembre-se do exemplo do avião. Dos crimes. Vem comigo para a tela. Agora, pessoal, vem a parte chata da aula. Temos que tratar dos crimes. Os senhores perceberão que é bem repetitivo. A maioria ali, por exemplo, crime próprio, sujeitativo, crime próprio, blá, 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 blá. Mesma coisa sempre. Eu vou trazer aqui, então, as diferenças que podem cobrar na prova. E no final, para quem aguardar até o final, eu vou trazer mais uma importante observação e uma dica sobre a suspensão condicional do processo. Qual crime admite, qual crime não admite. Então aguarde até o final. Volta comigo para a tela. Artigo 3º. Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Na mesma pena, incorre quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, obstar a promoção funcional. Veja, você vai vedar o acesso a qualquer cargo e a promoção funcional. Sujeitativo, pessoal. Uma corrente vai dizer que é crime próprio. Só quem detém o poder de obstar o acesso pode cometer. Uma segunda corrente, crime comum. Aí você cita Baltazar Júnior. Ele vai falar que todos os crimes dessa lei são comuns. Mas já antecipa, ó, não prevalece. Mas teremos um crime ali que é comum. Mas, como regra aqui, vai ser sempre crime próprio. Pode vir comigo na tela. Quem é que proíbe alguém de acessar? Simples, é o cara que tem o poder ali de contratação. Ok? Um exemplo. Você chega na sua redação. Sua redação ficou maravilhosa. Mas o examinador sabe quem é você. Ele sabe que você é aquele religioso, ali assíduo, por exemplo. Só que o examinador é católico. E você é evangélico. Aí ele fala, esse aqui é aquele evangélico. Aqui ó, nota 0. Ele está proibindo o acesso seu ao cargo apenas e tão somente por causa da sua religião. Volta comigo para a tela. Então, prevalece que é crime próprio. Sujeito passivo. Os senhores perceberão, gravem essa imagem, que quase todos os crimes aqui nós vamos sempre mencionar. O Estado é o sujeito passivo mediato e a pessoa discriminada é a imediata, ok? Alguns aqui acrescentam aqui a humanidade. Tá legal? Volta comigo para a tela. O Estado é o sujeito passivo mediato porque ele cria crimes. Então, cada vez que você comete um crime, você está ofendendo indiretamente o Estado. Para a gente finalizar o bloco, uma perguntinha, sempre aquela perguntinha marota, aquela perguntinha extra, que diferencia o seu caderno. Existe algum caso que o Estado será o sujeito passivo mediato e também imediato? Mediato porque ele cria crimes e teve a ofensa a um desses tipos penais. E o outro ele ser o titular imediato do bem jurídico tutelado? Por exemplo, a vida. A vida imediata é a vítima, mediato o Estado. Existe um caso que o Estado vai ser imediato? Sim, pessoal, nos crimes praticados contra a administração pública. Vamos tomar um café e a gente volta já. Pessoal, voltamos, vamos tratar aqui dos crimes. Vem comigo na tela. Então, tratamos aqui do artigo 3º, as considerações iniciais. Coloque impedir, proibir, bloquear, obstar, causar embaraço. No final das contas, dá a mesma coisa. Aí eu pergunto, e se a pessoa não atender a todos os requisitos do cargo? Volta comigo para a tela. Por exemplo, para ser juiz, a pessoa precisa ter 3 anos de atividade jurídica. Se ela não tiver e o TJ reprova, houve uma discriminação. E não, pessoal. Além de ter aquelas expressões cor, raça, etnia, religião e procedência nacional, o artigo 3º você tem que estar devidamente habilitado, ok? Então, se você não cumpre os requisitos, obviamente, você não entrará. Vem comigo para a tela. Então, pessoal, tranquilo aqui. Lembre-se do devidamente habilitado. Aí o Juninho pergunta, professor, tá a qualquer cargo. E o emprego? Porque no direito administrativo aqui tem uma diferença enorme entre um e outro. E aí, conversa vai, conversa vem.
Pessoal, duas correntes. A primeira dela vai falar que emprego não está abrangido, porque seria analogia em Malam Partem. Mas, porém, não obstante, você vem lá para o artigo 20, que é o famoso geralzão, que eu falei para vocês. A segunda corrente, por outro lado, vai falar que sim, é uma interpretação extensiva. Vale até mesmo para o caso de contratação temporária. Legal, pessoal? Exige-se a obtenção do resultado naturalístico, volta comigo. Eu falei que o crime de racismo é formal, falei lá no início. Vai ter gente que vai prever alguns aqui de mera conduta, outros vão prever a maioria como formal. E aí eu te pergunto, qual a diferença do formal para o material? O formal não exige resultado naturalístico para a sua consumação. Legal? Vem comigo para a tela. Portanto, não exige obtenção. Você impede, mas de outra forma ele consegue entrar, o crime já está consumado. Cabe tentativa? Uma primeira corrente vai dizer que sim, ainda que de difícil existência. Por exemplo, você nega a inscrição, mas por muita insistência você acaba admitindo. A outra corrente vai falar, não, porque se você não impedir, ao menos você obstou. Ok? Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem por motivo de discriminação, raça, etc., obstar a promoção funcional. Aqui é bem tranquilo, pessoal. Só o superior hierárquico responsável. E se o superior impediu, volta comigo para a tela. O superior te impede de ingressar no cargo. Você entra com mandado de segurança e o judiciário autoriza. Crime consumou ou não? Consumou, porque é crime formal. Vem comigo. Então, tranquilo, crime formal. Esse artigo 3º, pessoal, é bem semelhante ao artigo 13. Por isso, eu vou pular para o 13. O 13 é a mesma coisa, impedir ou obstar, só que a qualquer ramo das Forças Armadas. Vem comigo para a tela. Você está andando, aí você vê o quartel, você quer ingressar no quartel. Aí o soldado chega, opa, aqui não. Você é católico, aqui você não entra. O soldado cometeu? Não, pessoal. Esse artigo 13, pessoal, não é ingresso na estrutura, no local, e sim ao cargo. A ideia de provimento. Vem comigo para a tela. Aí eu pergunto, fala Forças Armadas. Abrange as estaduais? Vem comigo para a tela. Abrange uma proibição de ingressar na Polícia Militar? Veja, Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha, Exército. A PM e o Bombeiro, pessoal, são forças auxiliares. Ou não, pessoal, do Exército. Nesse caso, vai haver duas correntes. Uma vai dizer que está abrangida, outra vai dizer que não. Vem comigo para a tela. Se tivesse que escolher uma delas, essa primeira vai falar que sim, porque se trata de força auxiliar e reserva. É o NUT. A segunda corrente vai falar que não, que é o Baltazar Júnior. Se eu fosse marcar uma prova, eu marcaria essa. Mas a divergência é grande aqui, pessoal. Tá legal? E se for o serviço militar obrigatório? Tranquilo, pessoal. Seja militar obrigatório, seja aquela carreira via concurso público. Está abrangido. Sujeito ativo, crime próprio, quem tem o poder de impedir ou responsável pelo recrutamento. Sujeito passivo, estado de forma imediata e pessoa discriminada de forma imediata. Tratamos aqui da pessoa que vem caminhando e não deixa entrar. Não. Aí a gente socorre em quem? O que Nelson Hungria chama de soldado de reserva. O artigo 20, o famoso geralzão. Volta comigo. Vamos tratar agora, pessoal, do artigo 4º. Os senhores perceberão que a ideia é bem semelhante de um artigo para o outro. Aí vem uma perguntinha ou outra ali entre um deles para diferenciar o nosso caderno. Vem comigo aqui para a tela. Negar ou obstar emprego em empresa privada. Somente o proprietário ou a pessoa responsável pela contratação, tranquilo. Sujeito passivo, também tranquilo. A expressão emprego abrange estágio? Precisa ter carteira assinada? Aqui duas correntes. Uma vai falar que é só emprego formal conforme a CLT. Se for serviço eventual, vai lá para o artigo 20. Mas prevalece, pessoal, essa aqui, ó. Pode ir com ela para a prova, se cair. Ampla abrangência, até mesmo estágio profissionais liberais. Vem comigo para a tela. Essas questões bastante discutidas na doutrina, pessoal, que não há uma total, assim, majoritária, se for cobrada na prova, a chance de anular é grande. A não ser que seja uma coisa bem desproporcional, uma coisa bem majoritária. Por exemplo, o conceito estratificado, o conceito analítico de crime. Prevalece que é tripartite, fato típico, ilícito e agente culpável.
Mas outras divergências que são bem páreas ali, se cair, a chance de anular é grande. Volta para a tela. E as ONGs e o empregador doméstico estão abrangidos? Prevalece que não. Se prevalece que não, a gente pula para o geralzão do artigo 20. E os condomínios residenciais, pessoal, também prevalece que não. Vai lá para o geralzão. Porém, tem um precedente antigo lá no TJ de São Paulo que considerou o condomínio a atividade empresarial para efeito deste artigo. Legal? Incorre nas mesmas penas. Vem comigo para a tela. Perceba aqui que eu vou dar só exemplos nesse caso, que a ideia é a mesma do outro, para a gente conseguir tratar de toda a lei. Nesse primeiro aqui já é um crime omissivo. Deixou de, já era, consumou. Vem comigo para a tela. Tem que ter os motivos aqui, discriminação de raça ou de cor. Aqui, pessoal, origem nacional ou ética. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores. Impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional. Por exemplo, que um vale transporte, um vale alimentação. Proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário. Inclusive, teve uma alteração recentíssima aí na CLT, né? Colocando uma pena de multa aí que vai reverter ao trabalhador lesado. No inciso 1, admite-se a tentativa? Não, pessoal, porque é crime omissivo. Um exemplo do inciso 2, deixar de entregar vale transporte, alimentação, etc. Inciso 3, não trata apenas do salário. Pode ser qualquer outro. O tipo fala o quê? Especialmente, não exclusivamente. Aqui não tem nada para se falar. Volta comigo para a tela. Agora vem o parágrafo que eu falei lá no início. E o que eu quero que você dê bastante atenção a ele. Vem comigo para a tela. Que isso aqui cai em prova e eu vou provar por A mais B que cai. Fica sujeito a pena de multa, é o M, e prestação de serviço à comunidade. Quem, em anúncio ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências. Lembre do exemplo aí do Palazzo e o time do Japão. Cozinheiro de restaurante determinada cor de pele. Aqui está enquadrando aqui. Não tem pena privativa de liberdade, sendo apenas multa e PRD, que aqui no caso prestação de serviço à comunidade. E olha que interessante, essa prestação de serviço à comunidade, nesse crime, volta comigo para a tela, ela é uma pena principal e não acessória. As penas restritivas de direitos, previstas no Código Penal, são penas acessórias. Primeiro o juiz condena a privativa de liberdade e, se presentes os requisitos, ele converte a privativa de liberdade em restritiva de direito. Portanto, elas não são principais, elas são subsidiárias. Ou seja, elas são reservas, elas depois que ela entra. Existe algum caso que ela é principal? Esse é um. Outro exemplo, a lei de drogas, o artigo 28. Legal? Aquela advertência, frequência a cursos, aquilo ali tudo são penas restritivas de direitos diretas, principais. Volta comigo. Perceba uma grande diferença, ó. Naquele primeiro incorre na mesma pena e no CAPT, 2 a 5 anos. Nesse segundo, multa e PRD. Legal? Artigo 5º. Recusar ou impedir o acesso a estabelecimento comercial, negando a servir, atender ou receber cliente. 1 a 3 anos. Volta comigo para a tela. Nós vamos ter uma sequência aqui, tirando o artigo 6º, nós vamos 5º, 7º, 8º, 9º, 10, 11. É tudo impedir alguém de fazer algo. Um estabelecimento comercial, um cabeleireiro, um clube, etc. Vejam, os tipos estão diferentes, mas a ideia principal é a mesma. E a dica final que eu vou trazer vai diferenciar no caso da hospedagem, mas o senhor vai falar, nossa, que dica sensacional. Você não vai errar questão alguma. Vem comigo para a tela. Sujeito ativo aqui, então, comerciante, prestador de serviço, pode ser o proprietário, gerente, ou mesmo o porteiro, um funcionário ali, que vai impedir o acesso. Sujeito passivo, como já vimos, não tem por que ficar falando. Esse crime é principal ou subsidiário? Volta comigo. Vocês verão, como eu disse aqui, que há vários tipos. Por exemplo, impedir lá o cabeleireiro, no caso. Nesse caso, é um estabelecimento comercial, mas tem a previsão específica. Então, esse aqui funciona assim como subsidiário. Vem comigo para a tela. Ele vai ser aplicável quando não for a incidência do 7º ao 10, ok? Recusar é não aceitar.
impedir é proibir. No final das contas, dá na mesma. Aí eu pergunto, e se o gerente permite a entrada, mas nega atendimento, tá consumado do mesmo jeito, pessoal. Ele deixa você entrar, mas você não vai atender. Vem comigo para a tela. O professor Kazuo Watanabe, quando ensina direito difuso, ele fala, você convida alguém para uma festa e fala assim, olha meu amigo, você está convidado para minha festa. Aí quando você vem na minha festa, eu falo, olha, você não pode dançar, você não pode comer e você não pode beber. Adiantou convidar? É aquela ideia de acesso à justiça, trazendo aqui para dentro da lei de crimes de racismo. Volta. E se ele impediu, mas depois o indivíduo de outra forma teve acesso, não precisa nem discutir, né, pessoal? Crime formal, já tratamos. Artigo 6º, vou pular, porque nós voltaremos a ele ao final, ok? Vamos pegar a sequência aqui das ideias. Artigo 7º, olha, mesmo raciocínio do outro, mas hospedagem em hotel, pensão, estalagem. Ou qualquer estabelecimento similar. Isso aqui é uma interpretação extensiva ou analógica, pessoal? Analógica, né? Exemplos casuísticos aqui, seguido de fórmula genérica. Perceba essa pena. Olha que vocês nem observaram a do 5º, ó. Olha a pena do artigo 5º, 1 a 3 anos. Olha a pena do 7º, que é mais ou menos a mesma ideia, 3 a 5. E o senhor perceberá que todos os outros a pena é de 1 a 3. Dessa mesmo raciocínio. Só a hospedagem, memorize isso. Ninguém pode passar frio à noite fora de casa. Tem a pena maior. Relevância prática? Vamos falar no final. Sujeito ativo, proprietário ou responsável, gerente ou qualquer funcionário. Passivo já falamos. Um exemplo de estabelecimento similar, um motel, por exemplo. Aqui fala hotel. E o estabelecimento, aqui é singular, que, alegando maior tranquilidade aos hóspedes, só permite a hospedagem de adultos. Vem comigo para a tela. A idade está aqui no meio? Não, pessoal. Então isso aqui, na verdade, é mera fórmula empresarial. Legal? Condutas empresariais e estratégias empresariais. Nesse exemplo aqui, crime nenhum. Volta para a tela. Liberdade empresarial, mera estratégia aí comercial. Artigo 8º. Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurante, bar, confeitaria ou local semelhantes, abertos ao público. 1 a 3 anos. Sujeito ativo, proprietário responsável. Sujeito passivo, já tratamos. Exemplo de local semelhantes, uma padaria. Exige que se consiga impedir o acesso, pessoal? Não, crime formal, já tratamos disso. Artigo 9º, volta comigo. Veja que o raciocínio desses crimes aqui são sempre os mesmos. Por isso que a passagem está sendo um pouco mais rápido aí. Legal? Volta. Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões, clubes sociais abertos ao público. Essa que é interessante. O clube deve ser aberto ao público. Assim, clubes privados não recebem essa incidência. Volta comigo. Por exemplo, o clube de delegados de polícia aqui do Distrito Federal. Só entra delegado de polícia ou familiares. Tranquilo, normal. Isso é normal. Pode sim haver esse impedimento. Agora, e por exemplo, e se na hora de renovar? Na hora de renovar ali a minha filiação aí a esse clube. Por exemplo, eu vou me associar, né? Que seria uma associação. E aí eles falam assim, ó, não vamos renovar porque você é amarelo. E aí? Aí entra, pessoal. Aí entra, ok? Vem comigo para a tela. Portanto, esses clubes privados, pessoal, apesar de não serem abertos ao público, por exemplo, de uma categoria específica, pode sim ser enquadrado se valesse de algum daqueles elementos. CRER PN. Olha o que o STJ fala. A recusa na admissão no quadro associativo de clube social, em razão de preconceito de raça ou de cor, caracteriza o tipo incerto no artigo 9º, 77 e 16, enquanto o modo da conduta impedir, que lhe integra o núcleo. Aí a gente volta aqui para o artigo 6. Sexto, recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino, público ou privado. Volta comigo. Lembre, pessoal, falou-se de estudo. Lembre, seja público ou privado, a educação é prioridade. Porque a prova vai colocar que é só público, a prova vai colocar que é só privado. Público ou privado, estudo, educação, é faca na caveira. Legal, pessoal? Vai ser enquadrado no tipo penal. Vem comigo para a tela. Sujeito ativo, responsável pela inscrição ou permissão. Por exemplo, porteiro. Não deixa você, nega o seu acesso. Nessa escola aqui você não entra. Perceba que ele fala inscrição ou ingresso. Legal? Sujeito passivo, já tratamos. Aí eu pergunto, aplica-se a cursos preparatórios para concursos ou vestibulares, pessoal?
Primeira corrente é a que vai prevalecer, vai falar que é só curso regular, ok? E se não for outro, por exemplo, por cima aqui no Gran Curso impedir alguém, vai cair lá no 20, o seu gerente, tá legal? E coloque no seu caderno o seguinte: se tiver menor, se o indivíduo, a vítima, for menor de 18 anos, a pena vai ser agravada em 1/3. 1/3. Isso também cai muito no concurso. É crime formal ou material? Não vou nem comentar isso aqui mais. Legal? Não vou nem comentar. Então, volta comigo. O porteiro proíbe a entrada. Aí o diretor chega e fala, não, pode entrar sim. Acabou, já está consumado. Já está consumado. Não é tentativa. Consumado. Ok? Volta comigo para a tela. Artigo 11. Impedir o acesso às entradas sociais dos edifícios públicos ou residenciais. E elevadores ou escada de acesso. Vai ver que tem um peguinha maldoso aqui. 1 a 3 anos. Sujeito ativo, crime próprio. Pessoa responsável pela disciplina ou controle de acesso. Síndico, porteiro, etc. Sujeito passivo, já vimos que se repete. Volta comigo. Aí um porteiro de um prédio comercial proíbe a entrada. O aluno Juninho vai direto e marca esse crime. Ele erra. E erra por quê, pessoal? Analogia e Malam partem para esse tipo penal. Esse. Volta. Então, para você ver o 11, ele vai falar edifícios públicos. Aí, privado, aplica-se em residenciais. Perceba que não falou comercial. Aí eu te pergunto, ele cometeu ou não? Não. Mas aí ele incorre quem? No 20? Não, pessoal. Aí é o peguinha. Porque você vem pro geral desses. Lembra que a gente falou? Estabelecimento comercial. Lá no artigo 5º, no início, que eu falei, ó, tem um estabelecimento comercial, mas você vai ver que vai ter casa de cabeleireiro, clube, etc. Aí aqui não. Como faltou aqui o comercial, você vai lá para o artigo 5º. Se você coloca o 20 na sua redação ou numa prova objetiva, você erra. Legal? 3 perguntinhas aqui para os senhores. E se o síndico cria uma norma interna num prédio residencial, perceba que todos aqui são prédios residenciais, estão abrangidos pelo tipo. E ele proibindo acessar o elevador social com roupas de banho. Isso aqui é crime de racismo, pessoal? Óbvio que não, né, pessoal? São regras de convivência. Não tem dolo nenhum dessa discriminação da 7716. E se ele proíbe entregadores de encomenda? Volta comigo. Quem mora em prédio sabe o perigo que é. Existem casos de quadrilhas, eu vou falar quadrilhas, aí o aluno Juninho vai falar, pô, não sabe que a 12850 alterou lá a redação do 288? É associação criminosa? Legal. Várias associações criminosas, ou até mesmo organizações criminosas, acabam utilizando do serviço falso de motoboy, de entrega, para acessar apartamentos, simulando entregas. Ok? Então, essas regras aqui nada mais são que regras de segurança. Não tem crime nenhum aqui. Volta comigo para a tela. Aqui também não é e aqui também não é. Então, volta comigo. E se ele proíbe, ó, empregada doméstica aqui, só entra pelo elevador dos fundos, só pelo serviço, não entra pelo social. Caramba, pra mim isso é grave, isso é grave. Tinha que todos entrar pelo mesmo local. Não vejo porquê disso. Mas a maioria dos condomínios é assim. Sim ou não, pessoal? Comete o crime? Claro que não. Vem comigo pra tela. E por que não, professor? Porque tem que se referir ao CRER PN. Eu não falei isso, pessoal. Não envolve classe social ou profissional. Tranquilo, né? Você não vai errar. Artigo 12. Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navios, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio. Mais um caso aqui de interpretação extensiva, pessoal. Interpretação analógica, né? Não vamos dar de Juninho. Sujeito ativo. Pessoa que exerce atividade de controle de acesso. Emissor de bilhete no metrô, cobrador, motorista de ônibus. Tranquilo isso aqui, pessoal. Sujeito passivo já vimos. Aí vem a pergunta interessante. E se for táxi? Aplica-se? Sim. Porque o táxi é um transporte autorizado. Tá aqui, ó, no caso de transporte concedido. E se for transporte pirata? Aplica-se? Não. Aí você vai lá pro geralzão. Volta comigo pra tela. Se você pega um transporte pirata e fala, ó, você não entra aqui porque é católico, você vai lá pro artigo 20. Ok? Ah, não era o 5º, professor? O 5º é estabelecimento comercial, Juninho. Beleza? Cuidado com isso. E Uber? Aí, meu amigo, tem gente que vai falar que Uber não é autorizado, tem gente que vai falar que é, aí você vai. Se você entender que não é,
autorizado, você cai lá pro vintão, pro geralzão. Se você entender que é, você vem aqui para o 12, ok? Volta comigo para a tela. Admite-se a tentativa, pessoal? Sim, por tratar de delito plurissubsistente. Você coloca, por exemplo, um cartaz lá, dizendo, olha, aqui não entra. Aí esse cartaz, na hora que você estava pregando, o vento leva. São aquelas ideias. Volta comigo para a tela. Sabe aqueles doutrinadores pé de montanha que ficam imaginando coisas que você nunca vai ver, nunca vai acontecer. Tá legal? Mas eles colocam aqui que é possível. Volta comigo para a tela. Exige resultado naturalístico? Não. Delito formal. Agora veja. A. Não permite B ingressar em seu veículo particular por questões religiosas. Amolda-se ao crime, olha, volta. Transportes públicos. Aqui ele não permite no particular. Volta comigo. Ah, mas o táxi é particular. Sim, mas é autorizado. E um carro normal? Estou no meu carro. Ó, aqui você não entra. Uma carona. Vem meu amigo entrar e o outro entra lá e fala, opa! Não, você não. Você veio, vamos supor aqui, você é... Dá exemplo, você é católico, você não entra. E aí, eu cometo ou não? Tem gente que vai falar, pessoal, que não, porque o carro é particular. Outros vão dizer que sim, você vai lá pro geralzão, o artigo 20. Legal? Vem comigo pra tela. O que importa aqui é que pro 12 você não vai. Legal? Artigo 14. Impedir ou obstar por qualquer meio ou forma o casamento ou convivência familiar e social. Reclusão de 2 a 4 anos. Sujeitativo. Volta comigo. Esse aqui é o que eu quero que você circule. Porque você vê que a gente tá vindo sujeitativo, crime próprio, crime próprio, crime próprio, crime próprio, crime próprio. Aí vem aqui crime comum. Qualquer pessoa pode cometer esse tipo penal. Vem comigo pra tela. Então o 14, pessoal, marque assim, ó. Qualquer pessoa, crime comum, ok? Sujeito passivo, mantenha a ideia. Aí eu te pergunto, a amizade está abrangida pelo tipo penal, pessoal? Vem comigo para a tela. O pai vira para o filho e fala, olha, filho, nós somos evangélicos, eu não quero que você seja amigo do Pedrinho, porque o Pedrinho é católico. E aí, abrange ou não? Tela de novo. Há quem entenda que sim, pessoal, porque vai estar na convivência social. Eu também penso assim, tá legal? Mas há uma certa divergência. Mas, você vai botar aqui, convivência familiar, por exemplo, você proíbe uma união estável, por exemplo. Além do casamento ou convivência familiar. Casamento e união estável. E na social você pode entrar sim a amizade. Ok? Exige resultado naturalístico? Já falamos aqui, não tem que nem responder, né, pessoal? Tranquilo. Vem comigo pra tela. Encerram-se os crimes. Mentira. Mentira, por quê? Porque tem o vintão, não é o geralzão? Mas antes dele, vamos tratar na ordem da lei. Aí vem o artigo 16. Volta comigo pra tela. O aluno Juninho vai falar o seguinte, pô, foi pro 14 pro 16, que ordem é essa? Volta aqui comigo pra tela. O artigo 15 e 17 foram vetados pela lei, por isso a gente passa para 16. Esse aqui, efeito extrapenal, meu amigo, é o que mais cai na sua prova. Por quê? Quando você estuda a 9455 de 97, qual é essa, professor? A lei de tortura, pessoal, ela vai falar que tem um efeito automático da condenação, que é a perda do cargo. E aí na prova sempre pergunta se é automático ou se não é, e qual que é o prazo. Lá vai sempre falar que é pelo dobro. Aí na prova bota triplo, né? 2 meses, o mesmo tempo, sempre o dobro, para tortura. E é automático. O juiz não falou nada na sentença. Perdeu o cargo do mesmo jeito, porque é automático. Ao contrário do 92 lá do Código Penal, em que vai prever os efeitos como perda do cargo, exige-se a motivação. O juiz tem que expressamente na sentença prever a perda do cargo. E no crime de racismo? Também, pessoal, não é automática. Precisa sim que o juiz autorize. Grave isso, porque você vai lembrar que o racismo é um crime grave e você vai imaginar que é automático. Não é automática essa perda, ok? Vem comigo para a tela. Deve ser declarado na sentença. Tem uma vírgula aqui, tá, pessoal? Quem não sabe o significado da vírgula. Não vai ler só assim, ó, não devendo ser declarado. Ó, a importância da vírgula. Não, vírgula. Deve ser declarado na sentença. O outro efeito, suspensão do funcionamento do estabelecimento particular. Volta comigo para a tela. Você acha que eu acho que o legislador, quando está criando a lei, ele pensa assim, não, tem concurseiro. Concurseiro tem que sofrer, meu irmão. Ele fala assim, né, o nosso legislador, ele fala, todo castigo para concurseiro é pouco. O professor é concurseiro, tá, pessoal? Antes que alguém fale algo. Por que isso?
Olha como ele escreveu esse efeito secundário. Vem aqui comigo para a tela. Esse efeito extrapenal da condenação, ele vai colocar assim, ó. Olha o prazo. Por prazo não superior a 3 meses. Nossa! Por que ele não coloca até 3 meses, por exemplo? Volta comigo para a tela. O examinador vai colocar na sua prova, pelo tempo mínimo de 3 meses. Você vai colocar verdadeiro e você vai errar. Legal? Até 3 meses. Volta comigo para a tela. Ou não superior a 3 meses. Logo, abrange sim 3 meses. Tem certeza, Juninho, que esses efeitos não são automáticos? Sim ou não? Certeza, expresso, ó. Os efeitos que tratam o artigo 16 e 17, que foi revogado, não são automáticos, devendo ser motivadamente declarado na sentença. Ok, pessoal? Volta comigo. Agora vamos tratar aqui do geralzão. Aquele crime bem genérico, legal? Volta comigo para a tela. Tudo que você não conseguir enquadrar nos outros, você vem para esse crime aqui. E lembre-se, raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito desses elementos. 1 a 3 anos. Sujeito ativo. Olha só, volta comigo para a tela. Então lembre-se, pessoal, o crime comentado é o crime comum e esse aqui também. Ou seja, aquele de convivência, lembra? Qualquer um pode querer proibir o filho de falar com o outro, vai enquadrar crime comum. E o vintão também, crime comum. São os 2 crimes comuns previstos aqui. Todos os outros, você está sempre falando crime próprio. Legal? Tela. Sujeito passivo, já tratamos também. Agora isso aqui, pessoal, olha, eu vou falar para vocês. Volta comigo para a tela. Veja bem, eu incito alguém a cometer crime de racismo. Por exemplo, um colega meu é dono de um mercado. Eu vou falar para ele, meu irmão, olha só, vou instigá-lo lá, olha só, incitando mesmo. Olha, não deixa católico consumir nada aqui dentro. E ele vai e não deixa. Ele cometeu o crime previsto lá, por exemplo, no artigo 5º, vamos supor. E eu, pessoal, cometi qual desses crimes? Eu sou partícipe, não sou? Não tem a participação em induzir, instigar, auxiliar, não tem a participação? Que se chama de participação moral e de participação material? Sim ou não? Eu sou partícipe? Eu vou ter que me utilizar da norma de extensão, da norma de adequação típica imediata do artigo 29, concurso de agentes? Não. Não por quê? Porque apesar de eu cometer uma conduta típica de um partícipe, tem um tipo penal específico para mim. Veja aqui na tela. É aquela ideia de exceção à teoria monista, né? São exceções pluralísticas à teoria monista. Quem incita aqui vem direto para esse, não partícipe daquele outro crime. Aí eu pergunto, e se eu falar assim, os amarelos, ou seja, entrando aqui na cor, são ladrões e perigosos. E aí, pessoal, eu entro ou não? Pode incorrer nesse artigo, porque a ofensa foi generalizada. Eu trago aquela tela, vamos só comentar a tela aqui para encerrar o bloco. Bem rápida, honra subjetiva, dignidade pessoa humana. Injúria determinada, racismo, humanidade, ação penal, condicionada à representação, racismo incondicionada. Reclusão, detenção, já vimos, né, pessoal? Reclusão e reclusão. Cabe fiança, aqui foi que o Palazzo sacaneou. Aqui você inverte. Na injúria cabe, no racismo não. E a expressão aqui, várias expressões da injúria, e no racismo, cor, raça, etnia, religião e procedência. A injúria preconceito, o senhor vai encontrar lá no 140, parágrafo 3º do Código Penal. Volta comigo para a tela. Pessoal, vamos dar um intervalo e a gente volta já já para encerrar. Tá acabando, aguente firme, bons estudos. Aqui que está ajudando na gravação, excelente aqui, nosso colega Jerônimo. Nesse intervalo eu fui ali olhar, o cara estava resolvendo várias questões de racismo e não errou nenhuma, igual você não vai errar na sua prova. Então joga na tela aqui, Jerônimo, pra gente. E se apesar de ter induzido, a outra pessoa não praticou a conduta, a minha conduta é consumada, tentada ou é fato atípico? Vem comigo pra tela. Eu falei para ele não atender ninguém católico no estabelecimento dele. Ele não cumpriu isso. Ele atendeu. Cometi? Sim, pessoal. Crime formal. É o mesmo raciocínio da súmula 96 do STJ, pessoal. Não exige resultado naturalístico.
ok? Vem comigo para a tela. Formal. Memorize isso aqui, pessoal, ó. Nesses crimes geralzão do artigo 20, se qualquer um deles for cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, a pena é de 2 a 5. Lembra daquele exemplo que eu dei dos índios lá do TRF da 2ª região? Que colocou aqui o geralzão contra os índios no parágrafo 2º, porque foi por meio, por exemplo, de publicação. Qual que é a relevância prática? Olha, vamos voltar aqui na tela. Olha a pena do artigo 20. 1 a 3 anos. Agora olha só a pena. Passar. Olha só aqui. No parágrafo 2º, ela muda de 1 a 3 para 2 a 5. A principal relevância prática. 1 a 3 aqui, cabe sursis. 1 a 3 aqui, não cabe preventiva. Só pela pena. Aqui, maior que 4 anos, cabe a preventiva e não cabe o sursis. Não cabe o sursis por quê? Porque o sursis só cabe em crimes que a pena mínima seja até 1 ano. Legal? Essa é a principal relevância prática. Então, tem relevância, sim, se for por publicação ou meio de comunicação. Outra coisa, isso aqui não é caso de aumento de pena. Isso aqui é uma qualificadora. Perceba que a pena muda em abstrato, de 1 a 3 para 2 a 5. Ok? Vamos falar do parágrafo 1º aqui. Eu tive que pular o 2º para complementar. Vamos para o parágrafo 1º. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilize a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Reclusão de 2 a 5 anos. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Mais uma exceção que vai estar no parágrafo. Aos crimes próprios. Sujeito passivo é o Estado e imediata coletividade, né? Uma ideia aqui de crime vago, não é isso? Aí eu te pergunto, o fato de alguém ser nazista incorre nesse crime? Que é a pergunta. Exemplo, tatuagem da cruz suástica, tatuagem de Hitler nas costas. Vem comigo pra tela. Você tá lá no seu crossfit, aí de repente teu amigo tira a camisa e tá lá a tatuagem do Hitler nas costas. E aí, pessoal, é ou não? Você lembra daquela ideia de que uma coisa que não sai do seu pessoal, não atinge terceiros, não estaria incluída no crime? É o mesmo raciocínio do direito à perversão aqui. Vem comigo para a tela. Olha o que o tipo penal faz. Ele vai falar fabricar, comercializar, distribuir ou veicular. Legal? Então, pessoal, esse aqui não. Senão seria um mero direito penal do autor. Está punindo a pessoa pelo que ele é. A proibição é fabricar, comercializar, distribuir ou veicular. É um direito penal do fato. Isso aqui você prova analisando o artigo 2º do Código Penal. Ninguém será punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime. Fato. Nós adotamos um direito penal do fato. E comercializar camisa com a imagem de Hitler. Volta comigo para a tela. Veja, estamos falando aqui da cruz suástica ou gamada. Né? Aquele símbolo já conhecido aí do nazismo. Mas e veicular camisas, vender camisas com a foto, com a imagem de Hitler? Entra ou não nesse aqui? Olha, por incrível que pareça, pessoal, entra sim, tá legal? Vem comigo pra tela. Apesar de só falar aqui cruz suástica ou gamada, você pode interpretar aqui para fins de divulgação do nazismo e, por exemplo, encontrar aqui a imagem de Hitler, tá legal? Ou a própria aquela águia lá que eles colocam lá também, que seria no mesmo sentido da cruz suástica ou gamada. Aí eu te pergunto, vem comigo pra tela. E se usar imagens afetas ao nazismo para uma publicação teatral, pessoal? Para apresentar um teatro, contar a história, para a gente entender todos aqueles cenários. E aí, sim ou não, pessoal? Aí é óbvio que não, porque não tem o dolo. Não é dolo, tá? Porque não tem o dolo dessa infração penal. Não há crime algum. Ficou legal, pessoal?